Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Olha só, o tema da nossa mensagem hoje é de suma importância, então coloque toda a atenção. Vamos tratar desse assunto. Será que Deus vai ouvir a minha oração? Vai responder a minha oração? Olha só, muitas pessoas ficam se perguntando, será que Deus está me ouvindo? Será que Deus vai me responder? As pessoas ficam se indagando, ficam com essa dúvida dentro de si. Primeiro ponto, se a pessoa está tão duvidosa da própria oração, é claro que não passou nem do teto, é claro que não chegou diante de Deus. Quando nós falamos isso, temos que entender outra coisa também. Deus, ele é onipresente, onisciente, onipotente, ele está em todos os lugares, ele sabe tudo, mas ele só se manifesta na onde o nome dele é invocado. Então nós vamos ver isso também, vamos ver dois versículos em duas partes, duas passagens, melhor dizendo, em duas partes da Bíblia, que vai retratar o seguinte, para nós nos avaliarmos. Para aqueles que no final desse vídeo falar, não, eu estou fazendo assim, terá certeza mais ainda de que Deus vai responder. Não tem sombra de dúvidas. Se no final desse vídeo você concluir que está fazendo tudo o que o Espírito Santo passar, não tenha preocupação nenhuma, porque o Pai vai te responder. Agora, se você é aquela pessoa que fala, não estava fazendo desse jeito, no final do vídeo você concluir isso, você vai ter a oportunidade agora de aprender e colocar em prática. E assim Deus te responderá nas suas orações. Nós vamos no primeiro ponto, na primeira passagem, lá no Evangelho segundo João. No capítulo 14, do verso 13, o próprio Jesus Cristo nos ensinou isso. Então coloque toda a sua atenção. Olha só o que está registrado. E disse Jesus, tudo quanto pedirdes em oração, em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Primeiro ponto aqui muito importante. Jesus disse, tudo o que pedirdes em oração. Esse pedirdes foi traduzido aqui para o português em pedirdes, mas está mais assimilado com determinar, assumir. Quando nós assumimos aquilo que Deus garante na sua palavra, assumimos, determinamos aquilo que Jesus concretizou através da obra dele aqui nessa terra, nós vamos ter a nossa oração respondida. Sim, claro, também tem outro passo, no nome de Jesus Cristo. Lembra que nós acabamos de falar? Deus é onipresente, onipotente, onisciente, mas ele só se manifesta onde o nome dele é invocado? Aqui que está o ponto. Jesus disse, qualquer coisa que vocês determinardes em meu nome, o nome de Jesus Cristo é muito importante nas nossas orações. Quando nós colocamos, melhor dizendo, quando nós invocamos o nome de Jesus Cristo em nossas orações, diante de Deus, diante do Pai, nós estamos centralizando, focalizando a nossa fé em Jesus Cristo. Então, o primeiro ponto que nós vimos, nós temos que assumir a tudo aquilo que a palavra de Deus nos garante. Por isso, não importa qual seja a área da vida, sentimental, profissional, emocional, na saúde, principalmente na espiritual, na área espiritual. Quando uma pessoa assume a fé em Jesus Cristo, ela abandona o pecado, vamos no processo de salvação, ela se reconhece como pecadora, ela se arrepende dos pecados, ela manifesta a fé em Jesus Cristo e assim ela é justificada diante de Deus. Quando a pessoa ela assume tudo isso e ora diante de Deus, pede perdão, pede para que Deus a ajude a mudar, pede para que o Espírito Santo venha ter liberdade na vida dela para transformar ela, a pessoa será respondida. Na vida, na área familiar, são exemplos simples para que as pessoas entendam. Na área familiar, a mesma coisa. Quando a pessoa assume o que a palavra de Deus garante, que ela e a família dela vai servir a Deus, que ela e a família dela será salva, ela invoca o nome de Jesus Cristo diante de Deus, diante do Pai, assumindo essa palavra, assumindo que os filhos dela, a casa dela, o marido dela ou a esposa dela vai ser salvo, o pai, a mãe, o tio, o parente, não interessa. Quando a pessoa assume aquilo que Deus garante na palavra dele, invocando o nome de Jesus Cristo, a pessoa vai ter a oração respondida.
Muitas pessoas só ficam falando: ah, Deus me ajuda, ah, Deus, por favor, me socorre, isso. Essas orações são palavras vazias. É duro falar isso, mas é a realidade, são palavras vazias. Deus não está procurando por eloquência. Ah, tem que saber falar, tem que saber colocar as frases bem gesticuladas. Não, Deus está buscando sinceridade, mas também a fé em Jesus Cristo. Não importa se a pessoa fala errado, se a pessoa não sabe colocar bem uma palavra, se a pessoa ela não sabe falar muito bem direito, não interessa. Deus vai responder essa pessoa quando? Quando ela assumir aquilo que Deus fala, aquilo que Deus promete, aquilo que Deus garante em sua palavra, invocando assim o nome de Jesus Cristo. Todo aquele que invocar o nome de Jesus Cristo se achega diante de Deus. Porque lembre-se, Jesus certa vez disse: ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. Ou seja, é através da fé em Jesus Cristo que nós alcançamos uma vida com Deus, um relacionamento com Deus. Ou seja, sem a fé em Jesus Cristo, sem invocar o nome de Jesus Cristo, serão apenas palavras vazias, serão apenas palavras que não passam do teto para você entender melhor. Então coloque atenção nisso. Acabamos de ver o Evangelho segundo João, no capítulo 14, no verso 13. Agora, na carta aos Romanos, no capítulo 10, do verso 13, está retratando algo muito semelhante. Olha só o que o Espírito Santo passou. Acompanhe comigo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Veja só, aqui o Espírito Santo fez questão de falar todo aquele. Deus não faz acepção de pessoas. Não interessa se a pessoa veio de uma família pobre ou de uma família considerada rica. Se a pessoa, a cor da pessoa, a etnia da pessoa, de onde a pessoa nasceu, de que classe social ela é. Não interessa. Se a pessoa fizer esses dois passos que acabamos de falar, assumir aquilo que Deus fala: ah, meu Deus, no nome de Jesus Cristo, o Senhor fala assim na tua palavra e eu creio assim, a pessoa vai ter a oração dela respondida. As palavras delas, não importa se foi bem gesticulada, se foi bem falada, ou se a frase saiu errada, não importa, vai ser respondida. Por Deus será atendida essa tal pessoa. E nessa terra, essa tal viverá as promessas, a vida abundante que Jesus tem para ela, mas sobretudo caminhará em direção à vida eterna. Porque como no final do versículo diz, todo aquele que invocar o nome de Jesus Cristo será salvo. Vamos enfatizar novamente isso de invocar. Deus está em todos os lugares, mas só se manifesta aonde o nome de Jesus Cristo for invocado. Porque quando nós invocamos o nome de Jesus, nós estamos dando liberdade ao Espírito Santo agir. Nós estamos dando liberdade à ação poderosa de Deus nas nossas vidas. Amém? Agora basta avaliar se você estava fazendo isso, pode ter certeza, Deus te responderá. Se você não estava fazendo isso, mude totalmente. Comece a praticar o que o Espírito Santo acabou de passar e com toda certeza você terá a resposta que vem de Deus para a sua vida. E que Ele te abençoe e te guarde em nome de Jesus.